Eu vou te ensinar um segredo que é muito valioso. Quando você se apresenta diante de Deus, no ato da sua apresentação, quando você vai orar, Deus já pode rejeitar a sua oração de imediato. Aquela oração não vai ter resposta, ou já de imediato Ele vai te dar graça e vai te ouvir. Mas isso depende do seu posicionamento. Se você aprender isso aqui, o seu relacionamento com Deus, todo o seu posicionamento no mundo espiritual vai mudar e vai sofrer assim a sua intimidade com Deus, as suas orações, tudo vai mudar. Vamos lá. Olha isso aqui, ó, Tiago. Antes Ele dá maior graça, portanto diz, presta atenção, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Presta atenção, Deus resiste aos soberbos. Então, quando você se apresenta diante de Deus, a sua humildade, você não pode se vangloriar de nada. Mas como assim? Eu não me vanglorio. Sim, se vangloria. A maior parte das pessoas se vangloria diante de Deus. Por quê? Porque não se reconhece como um pecador. Existe aquela pessoa que é crente, que ora e que jejua e ela se sente santo. Não, eu sou santo. Eu não sou como aquele ali que peca. E tem aquele que mesmo sendo pecador não se reconhece como pecador. Olha o que Jesus disse aqui, ó. Olha essa parábola que Jesus contou, ó. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Olha como ele se gloriava, né? Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Olha o publicano como é que ele orava diante de Deus. Presta atenção. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu. Ele tinha vergonha de Deus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Presta atenção. Digo-vos que este desceu justificado. O publicano que se humilhou diante de Deus foi justificado. Deus ouviu a oração dele. E não aquele, Jesus falou, o outro Deus nem escutou. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então Deus resiste à oração do soberbo. E assim, gente, quando a gente se apresenta diante de Deus, você tem que ter consciência que você é pecador. Sabe, eu já vi pessoas, mulheres, que traíam seus maridos. E quando eu falei para ela assim: você é uma adúltera. Não, eu não sou adúltera, não. Tem tanta mulher que faz pior do que eu. A pessoa não se reconhece. A pessoa que mente, você fala: você é um mentiroso. Não, eu não sou mentiroso, não. É uma vezinha ou outra só que eu mento. Você é um bêbado. Não, só final de semana. Gente, nós somos pecadores. Miseráveis pecadores. Enquanto você não reconhece, como aquele publicano, que você é um miserável pecador, que Deus te escuta por graça, por misericórdia, que você não é digno, sabe, que a salvação é por graça, é por Cristo, não é por você. Mas eu oro, eu jejuo. É por graça, você é um pecador miserável. Olha o que Paulo fala dele mesmo. Então, olha, o apóstolo Paulo, olha o que ele fala, ó. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Gente, Paulo falou: eu sou o principal dos pecadores. Olha só. Olha Paulo aqui dizendo, ó. Paulo, o apóstolo Paulo: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Miserável homem que eu sou. Então, como é que você aí se apresenta de Deus e não se enxerga como um miserável pecador? Olha Paulo falando aqui, ó: porque o que faço não o aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. Ele está dizendo: eu não consigo fazer a minha vontade, eu sou pecador, miserável.
E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Olha isso. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Paulo sabia da sua condição, miserável homem que eu sou. Então, eu vou te mostrar que Acabe, o rei Acabe, se juntou com Jezabel, matou os profetas do Senhor, fez todo Israel cultuar Baal, e por causa de um posicionamento dele, Deus tirou a sentença que estava sobre Acabe. Olha só. Depois você pega aqui o capítulo 21 e leia completo, você vai entender. Deus mandou o profeta Elias ir até Acabe e falar para ele, os seus filhos vão morrer, sua família vai morrer, Deus vai bagaçar com tudo, vai tirar o reino, no final você vai morrer igual a sua mulher Jezabel. Deu uma sentença terrível. Sabe qual foi o posicionamento de Acabe? Acabe. Quem conhece a Bíblia sabe quem foi Acabe. Rei de Israel, marido de Jezabel. Fez todo Israel cultuar Baal, matou os profetas do Senhor. Olha só, versículo 27 aqui, Sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo estas palavras, as palavras de Elias, rasgou as suas vestes, começou a se humilhar, e cobriu a sua carne de saco, e jejuou, e jazia em saco, e andava mansamente. Olha só, ele começou a se humilhar diante do Senhor. Então veio a palavra do Senhor a Elias, tisbita, dizendo: Não viste que Acabe se humilha perante mim? Por isso, porquanto se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho trarei este mal sobre a sua casa. Deus retirou a sentença de Acabe, porque ele começou a se humilhar. Gente, você faz ideia do que é isso aqui? Só quem sabe quem foi Acabe sabe do que eu estou falando aqui. Ele se posicionou, ele começou a se humilhar perante o Senhor, se vestiu de saco, era um pano de saco feio mesmo, sujo, e começou a peregrinar pela cidade, se humilhando para todo mundo ver. E Deus se compadeceu dele. Então, olha quando Jesus falou assim: se o seu filho te pede um pão, você vai dar uma pedra, e se pedir um peixe, vai dar uma serpente? Jesus falou: se vós, sendo maus, vocês sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará boas dádivas àqueles que lhe pedirem. Então presta atenção, se Deus ouviu Acabe, que matou, junto com Jezabel, os profetas do Senhor, e fez todo Israel cultuar Baal, se Deus se compadeceu porque ele se humilhou, Deus, você acha que ele não vai te ouvir se você se apresentar diante dele e se humilhar diante dele? Gente, quando você vai orar, se apresente diante de Deus reconhecendo o seu estado. Senhor, eu sou pecador, eu sou pequenininho, eu sou pó da terra, pó e cinza, eu não sou nada, mas eu creio na sua misericórdia, na sua graça, eu confio em ti, Senhor. Tem compaixão de mim. Eu sou, como Paulo disse, eu sou um miserável pecador, carente da sua graça. Não importa se você nesse momento está fora da comunhão e em pecado, ou se você é o crente mais fiel da igreja, que ora, que jejua, que dizima, não importa, você continua sendo um miserável pecador, e Deus resiste ao soberbo, porém dá graça aos humildes. Presta atenção, dá graça aos humildes. Aprende isso, tá bom? Fica na paz.